Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal do Cabelo. Fazia tempo que eu não postava vídeo aula, né? Eu tava postando algumas coisas aí sobre a carreira do biólogo, mas se você tá chegando aqui agora no meu canal, eu vou deixar um link aqui para uma playlist onde eu tenho postado vários vídeos aí com a temática de ecologia, praticamente a disciplina inteira de ecologia de populações e comunidades que uma pessoa da graduação tem lá na sua faculdade. Eu tô postando aqui no meu canal, tá? Então dá uma conferida aí na lista. Esse aqui não é o primeiro, né? Inclusive, eu acho que já deve estar até quase acabando os assuntos aqui da ecologia. Nós estamos finalizando a parte de interações ecológicas, falta só mais um vídeo para finalizar esse assunto, e depois a gente vai entrar em outros assuntos, né? Vamos ver comunidades e depois outras matérias também, tá? Então, se você ainda não me conhece, se você está chegando agora aqui no meu canal, tá? Já se inscreve aqui no meu canal e vai assistindo essa aula. A partir do momento que eu falar alguma coisa que você fala assim, nossa, aprendi alguma coisa no meu canal, daí sim você se inscreve aqui e já me segue, ativa o sininho, me segue também no Instagram. Eu deixei aqui embaixo para vocês olharem, né? Cabelo_Thiago é o meu Instagram pessoal, onde eu posto bastante coisa de biologia. E você que já me conhece aqui no canal, não precisa pensar duas vezes, né? Já sabe que o conteúdo é bom, já sabe que o conteúdo é de qualidade, já mete o dedo no like aí que você vai estar ajudando bastante. Por que que eu estou pedindo essa ajuda? Porque eu estou postando aula a nível de graduação de uma forma gratuita. Então você está tendo acesso a esse conhecimento de forma gratuita, não custa nada você dar uma ajudinha aí para mim, para ajudar a manter o canal, para ajudar com que eu continue postando esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo aí muito rico aí para vocês, tá? Então hoje nós vamos continuar o assunto das interações ecológicas interespecíficas. Na aula passada aí, que eu já nem lembro mais quanto foi, eu falei um pouco sobre a competição. Então se você não assistiu o meu vídeo ainda sobre competição, vou deixar um link aqui em cima, vocês podem assistir também, porque o finalzinho dessa aula vocês vão precisar de alguns conceitos que eu ensinei na aula passada, tá? De competição, tá? Então, continue aqui nessa aula que a gente vai falar sobre os assuntos muito interessantes. Eu acho que da temática de interações ecológicas, a predação acho que é uma das minhas favoritas, né? E eu começo essa aula com essa imagem aí, onde a gente consegue ver um predador, aí no caso um guepardo, correndo atrás ali, tentando capturar a sua presa, que talvez seja um antílope. Não entendo muito de mamíferos africanos aí, mas talvez seja um antílope esse animal, né? E a gente está vendo essa imagem onde um animal ele está tentando se alimentar de outro animal, no qual esse animal ele ainda está vivo. Então essa última frase que eu falei, ela é muito importante para a gente entender o conceito de predação, tá? Então se um dia alguém perguntar o que é predação, vocês vão responder assim, né? A predação ela é o consumo de um organismo, que no caso é a presa, por outro organismo, que no caso é o predador, e que essa presa ela ainda está viva quando o predador ataca pela primeira vez. Tá? Isso é muito importante. A presa precisa estar viva quando o predador ataca, porque do contrário, isso seria detritivoria. Tá? Quando eu dei a aula lá, em algumas aulas para trás aí sobre interações ecológicas, né, a introdução às interações ecológicas, eu falei que no caso da predação, a presa ela precisa estar viva. Ah, professor, então quer dizer que se uma hiena, ela encontra um pedaço do antílope que sobrou da alimentação do guepardo, ela não é um predador? Exatamente. Nesse caso, ela não está atuando como predador, porque ela achou um pedaço do animal ali, ou ela já encontrou aquele animal morto. Então, ela vai se enquadrar ali como um detritívoro, ou como um saprófago, ou comedor de algum outro tipo de matéria orgânica, mas não um predador, tá? Por definição, a presa precisa estar viva quando o predador ataca. Em termos de interação ecológica, ela é classificada como uma interação mais-menos, onde no caso apenas o predador ele é beneficiado, enquanto a presa ela é prejudicada. Então ela é mais para o predador e menos para a presa. Por isso recebe esse código mais-menos, tá? Acesse minhas aulas se você não entende ainda esse código, procura lá na minha playlist que eu já expliquei qual é esse código utilizado aí pelos ecólogos. Os carnívoros, tá? Então existem vários tipos de predadores. Os que são chamados
chamados de carnívoros, eles consomem animais, não necessariamente mamíferos, né? Um carnívoro, ele pode ser um insetívoro também, porque o inseto é um animal, então se um animal come inseto, ele é um carnívoro. Ou ele pode ser também um herbívoro, quando ele consome apenas vegetais. No caso dessa imagem, ela é até um pouco didática para a gente visualizar nisso, né? Enquanto o guepardo ele é um predador do tipo carnívoro, o antílope aí ele é um predador do tipo herbívoro. Ele se alimenta de plantas. Essa planta ainda está viva quando esse predador ataca, então é um tipo de predação. E existem os predadores que são onívoros. Por exemplo, aqueles que comem tanto carne quanto vegetais. O ser humano é um exemplo disso. Nós temos aí adaptações todas e nós precisamos dos dois tipos de alimento, tanto de origem animal quanto do tipo vegetal, isso desde os primórdios do nosso processo evolutivo, tá? E existe uma classificação funcional em relação a esses predadores, né? Então, essa primeira classificação que eu mostrei é em relação ao tipo de presa, e existe uma classificação funcional, tá? De acordo com a função, que é um predador verdadeiro, um pastador, um parasito e um parasitoide. A gente vai ver com detalhes agora cada uma dessas antes de eu aprofundar um pouco mais no assunto. Os predadores verdadeiros, eles matam as suas presas quase que imediatamente quando eles atacam. Por exemplo, aquele guepardo, ele vai matar aquela presa quase que imediatamente, tá? Eles têm como característica de matar muitas presas, diferentes presas ao longo da vida, tá? Então aquele guepardo, ele não vai se alimentar só daquele antílope. Pode ser que ele pegue um antílope ali, depois ele pegue algum outro animal, né? E assim por diante. Ao longo da vida ele vai predar vários, assim como esse lobo da imagem, ele está comendo um peixe agora, mas pode ser que de repente ele pegue um cervídeo ao longo de outro momento da vida dele. Então, só que essas presas, elas morrem quase que imediatamente após o ataque. Tá? Eles matam as presas para se alimentar dessas presas. Então são predadores verdadeiros. E geralmente eles consomem em sua totalidade. Ou seja, vai sobrar muito pouco, talvez sobre alguns ossos, alguns outros pedaços ali que eles não consigam mastigar ou que eles não consigam engolir, vai sobrar. Mas eles comem quase que praticamente em sua totalidade. O que já não acontece com os predadores do tipo pastadores. Eles têm em comum com os predadores verdadeiros o fato deles atacarem um grande número de presas, né? Essa capivara aí, por exemplo, ela não vai se alimentar de um único indivíduo de gramínea ali, ela vai se alimentar de vários ao longo da vida, vai atacar várias gramíneas e aí por diante, tá? Só que elas não consomem a totalidade da sua presa. Geralmente os pastadores, eles vão retirando pedaços das suas presas. Tá? Eles comem partes das suas presas. O efeito nocivo para essa presa, ele raramente é letal. Então essa presa raramente morre. Ela perde uns pedaços ali, a não ser que tenha uma população muito grande ali de herbívoros ou de pastadores e fique o tempo todo predando e acaba consumindo em sua totalidade. Daí acaba matando o indivíduo como um todo. Mas no geral, os pastadores, eles raramente matam a sua presa, né? Como por exemplo os bovinos, ovelhas, mosquitos, né? No caso pernilongos, a gente considera como pastador também, né? Porque no momento em que ele suga o nosso sangue, ele está se alimentando de uma parte nossa, mas ele não vai matar a gente, né? Ele não, o predador, aquele tipo de predador, ele é um pastador. O peixe papagaio no ambiente marinho que se alimenta de coral também, ele vai quebrando pedacinhos de coral e depois ele defeca lá. No meu Instagram esses dias eu postei um negócio muito interessante lá sobre o peixe papagaio, dá uma olhada aí, o meu Instagram é sempre cheio de conteúdo de biologia, vale a pena. Ah, ó a foto do peixe papagaio aí. Faz um tempinho que eu montei essa aula, nem lembrava que tinha essa foto aí. Então, esse aí é o papagaio azul, né? Tem vários peixes de papagaio no ambiente marinho. Esse aí é o papagaio azul. Ele tem esses dentes aí bem robustos para quebrar mesmo o coral. Então, eles vão se alimentando, mas não mata o coral inteiro, né? Ele quebra um pedaço, depois pega de outro, de outro, de outro, assim por diante. O coral não morre, né? Ele perde um pedaço, mas não morre. Existem os predadores também do tipo parasito. Eles também consomem partes de suas presas, então agora vocês não vão confundir os pernilongos aqui com os carrapatos, por exemplo. Por que um pernilongo é um pastador? Porque o pernilongo, ele suga o sangue de uma pessoa aqui, suga o sangue de outra ali, vai
pegando o sangue de outras pessoas, não matam aquela pessoa também. Só que no caso do parasita, eles têm muito em comum com os pastadores, porque eles também consomem partes de suas presas, geralmente sugando ali os seus fluidos ou se alimentando ali de parte do alimento interno dessa presa, né? O efeito também, ele é raramente letal, pelo menos a curto prazo. Então, um parasito, ele raramente tem a intenção de se alimentar de uma presa, de matar uma presa, até porque não é interessante para o parasito matar a sua presa, porque eles têm uma íntima relação com os seus hospedeiros. Geralmente, os parasitos eles têm um ou poucos hospedeiros ao longo da vida, então não é interessante para esse parasita matar a sua presa. Se ele matar lá o seu hospedeiro, ele vai ficar sem casa, ele vai ficar sem alimento, ele provavelmente vai morrer. Tá? Então, os parasitos eles concentram o seu ataque em poucos indivíduos ao longo de sua vida. Né? Um carrapato, por exemplo, ele fica ali, se ele tiver em um cachorro ou num ser humano, ele vai ficar ali o tanto que ele puder até chegar na época reprodutiva, onde vai precisar procurar um lugar ali para colocar os seus ovos. Né? A mesma coisa, por exemplo, um parasita interno, uma lombriga, ela vai ficar morando ali no seu intestino durante um bom tempo. Se ela puder, vai ficar ali a vida toda se reproduzindo, crescendo ali dentro e assim por diante, tá? Ela provavelmente não sai dali, um único hospedeiro. Porém, no ciclo de vida, pode ser, por exemplo, a esquistossomose. Passa um tempo ali no ser humano, depois vai para a água, passa no caramujo, volta para o ser humano. Então, teve 2 hospedeiros ao longo da vida, então poucos hospedeiros, tá? É uma característica aí do parasita. Então, elas têm muito em comum aí com os pastadores, porém, a diferença é que os parasitos, eles concentram em um único indivíduo presa, enquanto os pastadores, eles concentram em muitos indivíduos presa. Aqui a nossa tênia aqui no intestino, onde a gente pode ver um endoparasita, enquanto o carrapato aqui seria um ectoparasita, né? Ecto está por fora do corpo e o endoparasita ele está dentro do corpo do hospedeiro. E existe um tipo diferentão aí que não é considerado um parasita, não é considerado um pastador, muito menos um predador verdadeiro, que são os parasitoides. Tá? Os parasitoides, como o próprio nome já diz, eles parecem, né? Parasito vem da palavra parasito e oides, que é semelhante a um parasita, tá? Porém, eles têm algumas diferençazinhas ali dos parasitos que eu vou explicar para vocês, tá? Os parasitoides, eles são geralmente nós temos adultos de vida livre e esses adultos de vida livre, eles botam os ovos perto de outros animais ou em cima do corpo de outros animais. Como, por exemplo, a gente pode ver aqui essa vespinha, a cotésia. Essa aqui é uma cotésia adulta, ela põe os seus ovos ali em uma lagarta, inclusive utilizada aí para controle biológico de pragas. No caso da broca da cana, a gente usa a cotésia como um controle. O que ela faz? Ela bota os seus ovos ali, ela pica a lagarta, bota os seus ovos ali dentro do corpo da lagarta e os seus filhotes, suas larvas, elas vão se desenvolver dentro do corpo da lagarta. Então, os parasitoides, né, a larva, ela se desenvolve no interior ou na superfície do seu hospedeiro. Inicialmente, o hospedeiro ele não sofre muito, tá? No começo ali, para ele, tanto faz como tanto fez. Porém, ela tem várias larvinhas ali se alimentando dentro do corpo desse animal. Elas geralmente estão intimamente também associado a um tipo de hospedeiro, tá? Essa larva ela só vai ter um único hospedeiro ao longo da vida, como se fossem os parasitas, tá? Ou os próprios adultos geralmente eles preferem um tipo específico de hospedeiro também, né? Então a cotésia ela é especialista em ser um parasitoide de lagartas, né? Nós temos aquela vespa pepsis que ela ataca aranhas, então geralmente tem uma certa especificidade. Elas estão intimamente associadas a um tipo de hospedeiros, assim como parasitas. Elas também não causam a morte imediata dos seus hospedeiros, né? Assim como os parasitas e os pastadores. Então, inicialmente a morte ela não ocorre, então tem o ataque ali, não mata a presa logo de início, né? Porém, o efeito letal ele é inevitável, assim como os predadores verdadeiros. Então, tem um pouco de característica aí
ou dos predadores verdadeiros, dos parasitas e dos pastadores, né? Os parasitoides, eles são meio aí um pouco de cada um, né? Então, o efeito letal, ele é imediato, porque o que que acontece? Quando essas larvas estão adultas, elas rompem o corpo aí da lagartas, elas, entre aspas, elas eclodem da lagarta aí e vão procurar algum lugar aí para sofrer metamorfose e se transformar numa vespa adulta, tá? Então, a gente percebe, né, que quando ocorre o ataque, não tem a morte imediata, não tem uma certa especificidade de presa, porém a morte da presa ela é praticamente inevitável, né? Ela é iminente, em algum momento essa presa ela vai morrer, tá? Nesse caso, quem ataca não é o indivíduo que se alimenta, isso é uma diferença aí de todos os outros, né? Quem ataca é a mãe, mas quem se alimenta é as larvas, né? Quem se alimenta são os hospedeiros. Os hospedeiros não é quem ataca. Quem ataca é a mãe, quem se alimenta são as larvas. Então tem essa peculiaridade aí quando a gente está falando dos parasitoides. Esse aqui é a vespa do gênero Pepsis, né? Conhecida popularmente aí como cavalo do cão, tem o nome popular dessa vespa. Vocês já podem imaginar que a picada dela não deve ser uma coisa nada agradável, né? Ela pica ali a aranha e oviposita ali no interior do corpo da aranha. Depois a aranha acorda, né? Ela fica meio atordoada ali com a picada da vespa. Depois ela meio que fica paralisada e depois ela acorda. Só que quando ela acorda já é tarde demais. Ela já está cheio de larvas dentro do corpo dela. Ela sai andando, achando que nada aconteceu ali. Depois começa as larvas comer essa aranha por dentro e essa aranha ela vai morrer, tá? Em algum momento ela morre. Existe uma relação da predação com a evolução. Isso existe no nosso planeta praticamente desde lá do período pré-cambriano e a transição para o cambriano, né? Um dos momentos evolutivos do nosso planeta em que as coisas mais incríveis aconteceram foi naquela explosão cambriana. Quem já faz biologia já deve ter ouvido falar, né, dessa famosa explosão cambriana, que foi um momento em que lá no ambiente marinho existiam poucas espécies ali, alguns grupos, né, poucos táxons sobrevivendo ali no ambiente marinho, e de repente, em um curto espaço de tempo, começaram a aparecer muitas espécies e praticamente todos os táxons superiores aí que nós conhecemos atualmente, eles surgiram ali naquele curto espaço de tempo chamado explosão cambriana. E os indícios, né, os cientistas acreditam que o que levou a essa rápida evolução foi de fato uma corrida armamentista. Foi durante a explosão cambriana que apareceram os organismos que possuem conchas, que apareceram os organismos que possuem cascos ou algum tipo de escudo ou exoesqueleto. Eles apareceram ali. Por quê? Muitos predadores começaram a surgir naquele período. E obviamente que as presas acompanharam essa evolução, né? Então, a mesma forma que os predadores eles iam evoluindo, as presas iam evoluindo no sentido de produzirem maiores defesas, tá? Então, ocorreu de fato essa corrida armamentista impulsionada pela predação. Essa corrida armamentista a gente chama de coevolução. Existem outros tipos de coevolução, mas no caso a predação ela favoreceu muito esse tipo de coevolução, né? Um exemplo aí de coevolução é os insetos e as angiospermas, né? Não é predação, mas no caso os insetos eles foram evoluindo de modo que as angiospermas foram produzindo plantas, né? Os insetos como seus polinizadores, um evoluindo ali em função de ter ali uma cooperação com o outro, né? As angiospermas favoreceram demais a evolução dos insetos, assim como os insetos começaram a voar, a ganhar habilidade de voo, algumas aranhas elas acabaram aí evoluindo a sua forma de produzir teia. Antes as teias eram no solo, depois eram teias de armação, depois apareceram aquelas teias orbiculares para pegar os insetos que voavam, né? Então sempre teve essa corrida armamentista, mas ela foi muito forte a partir do momento que presa e predador eles evoluíam juntos, tá? E basicamente as presas elas desenvolviam dois tipos de defesa. Elas poderiam ser defesas químicas,
Nesse caso aqui, eu coloquei um animal e uma planta para exemplificar, né? Um animal que tem uma defesa química muito forte, eles podem possuir veneno ou eles podem possuir um sabor aí meio que impalatável, né? Algum tipo de toxina que faz com que esse predador ali ele pense duas vezes antes de atacar uma presa como essa, ele pode ser seriamente prejudicado se isso daí acontecer. Ao lado direito aí nós temos o exemplo de uma planta, se eu não me engano, é Comigo Ninguém Pode, né? A gente sabe que é uma planta extremamente tóxica, né? Porque algum pastador que for passar por ali não vai querer se alimentar dessa planta, é uma defesa. Então, da mesma forma que os animais desenvolvem defesas, plantas também desenvolvem defesas. Então, nesse caso, defesas químicas. Ou podem ser defesas físicas. Olha essa daí, um exemplo clássico também de uma planta e um animal também com defesas parecidas. Enquanto um ouriço, podia ser um ouriço do mar ou esse ouriço aí, né, terrestre, a gente que é um mamífero, eles possuem espinhos aí que dificulta muito um predador ter acesso à parte alimentável desse animal. Para um animal conseguir se alimentar de um ouriço, né, um porco-espinho, um ouriço, ele vai precisar se deparar com todos esses espinhos aí, pode ser que ele desista, né? Hoje em dia, a onça, muitos animais, eles pensam duas vezes antes de tentar predar um ouriço, é um animal muito difícil de se ter acesso, né? E às vezes os predadores acabam desistindo. E algumas plantas possuem essas características também, né? Essa planta aí ao lado, a coroa de Cristo, ela tem esses espinhos ao longo aí do seu caule, e isso dificulta bastante o acesso de muitos predadores, né? Ela tem as suas folhas ali misturadas ali nos espinhos. O predador, que se for um predador de grande porte em um mamífero, ele não vai conseguir mastigar isso aí, vai machucar a boca, ele vai se ferir, ele vai preferir predar outras plantas, se alimentar de algumas outras coisas. A gente pode classificar a dieta dos predadores de acordo com a sua amplitude também. Os organismos que eles são chamados de monófagos, eles se alimentam de um único tipo de presa. E os oligófagos, eles se alimentam de poucos tipos de presa, né? Mono significa um, oligo significa poucos, tá? Então, monófagos e oligófagos, a gente classifica esses predadores como especialistas, né? Porque eles são especializados em um tipo de presa ou poucos tipos de presa. Enquanto que os organismos que se alimentam de muitos tipos de presas, de várias presas diferentes, né? Eles são classificados aí como polífagos, então poli, muitas. E eu trouxe exemplo aqui, né? E aqui são os polífagos são também chamados de generalistas, tá, gente? Mesma coisa, tá? Um exemplo de um animal monófago é o tamanduá, né? O tamanduá ele tem essa boca, ele tem toda a sua dentição, ele tem a sua língua especializada em capturar um único tipo de presa, que é o que? Cupim. Não só a boca dele, né, mas as próprias garras são adaptadas ali para capturar cupim. Ele pode, inclusive, se alimentar de formigas também, é quase que praticamente o mesmo tipo, mas é um único tipo de presa, né? São essas presas como cupim, formiga, que ali no ecossistema elas representam praticamente a mesma coisa. Então é um predador altamente especializado. Se não existirem formigas e cupins, os tamanduás com certeza eles morreriam. Eles não têm capacidade de se alimentar de outra coisa, ele não tem habilidade para capturar outro tipo de alimento. Vocês acham que um tamanduá conseguiria capturar aí um coelho, um esquilo, um rato para se alimentar? Não. Tá? Ele é carnívoro, mas se alimenta de insetos. Tá? Enquanto que em alguns animais eles são oligófagos. No caso desse caranguejo, a gente observa uma adaptação muito interessante. Esse caranguejo aí, no meu curso de biologia marinha, eu canso de mostrar esse caranguejo para o pessoal, muito engraçado, né? Ele é chamado de Erifia gonagra, é um caranguejo aí de costão rochoso. Geralmente ele tem uma pinça maior que a outra, né? Então geralmente a pinça direita ela é maior do que a esquerda. Por quê? Ele é um predador especializado em se alimentar de moluscos, principalmente gastrópodes. Se vocês observarem, no Brasil, as conchas dos gastrópodes, que são aquelas conchas espirais, elas são conchas destrógenas, ou seja, a abertura delas fica para o lado direito. Então, quando o caranguejo ele segura uma concha, o lado da abertura da concha ele é o lado direito. Então, ele usa essa pinça maior e mais robusta para ir quebrando as bordas da concha para ter acesso ao animal que está lá dentro, tá? Também é uma coevolução. A erífera se alimenta só de moluscos gastrópodes? Não.
Ela tem ali a sua presa preferencial, né, que ela é mais especializada, porém, eventualmente, ela pode pegar ali um poliqueto, pode pegar um outro crustáceo, pode pegar um molusco bivalve também, tá? Mas, no geral, ela se alimenta geralmente de moluscos, mas, na falta de molusco, pode ir aparecer outra presa ali, que tiver mais fácil, ela pode se alimentar de alguma outra presa também. Agora, esse não é o caso, por exemplo, do nosso cachorro do mato. O cachorro do mato, a gente já pode considerar aí como um animal polífago, né? Porque o cachorro do mato, ele se alimenta de pequenos mamíferos, ele pode pegar ali alguns insetos, ele pode inclusive pegar frutos, então já entra aí numa alimentação onívora, tá? Então, em relação a esses outros animais que eu mostrei aqui nesse slide, o cachorro do mato, ele é polífago, né? Ele é mais generalista do que todos esses outros, ele tem uma amplitude, inclusive uma alimentação onívora. Tá? Então ele se enquadra aí num tipo de organismo que, em comparação com esses outros, ele pode ser considerado aí um animal generalista. E aí a gente entra num conceito muito famoso lá na biologia, e agora, gente, tá assunto aí para vocês darem um print aí nessa tela, pega o caderno, anota, porque isso aqui não cai em concurso não, viu? Isso aqui despenca em concurso para biólogos, tá? Que é a teoria do forrageio ótimo. Inclusive, eu pretendo lançar um vídeo só sobre essa teoria, isso está incluso aqui nessa aula de predação, mas em algum momento pretendo lançar um vídeo só sobre a teoria do forrageio ótimo, porque é um assunto muito importante. O que que acontece com os organismos predadores? Todo predador, ele precisa de um comportamento de busca até o seu alimento, seja um pastador, seja um parasita, um predador verdadeiro ou um parasitoide. Ele precisa exibir comportamento de busca para o seu alimento. Porém, esse comportamento ele foi favorecido pela seleção natural no passado, né? Desde o momento em que surgiram os primeiros predadores aí até hoje, esse comportamento ele é favorecido de acordo com a história evolutiva de cada animal, né? E isso é melhorado, a sua eficácia ela é melhorada no presente através da seleção natural. Quanto a isso, sem grandes novidades, né? A gente já discutiu a seleção natural aqui nesse canal. Só que a eficácia elevada para uma alta taxa de predação, ela é alcançada mediante a taxa líquida de ingestão de energia. O que é a taxa líquida de ingestão de energia? A taxa líquida é aquela energia que sobra para o crescimento do animal. Porque vamos pensar assim, ó, o guepardo da imagem anterior, ele vai gastar energia correndo para capturar o antílope. Porém, ele vai obter a energia daquele antílope. Né? Para que esse guepardo cresça e sobrevive, a energia que ele ganha se alimentando do antílope tem que ser maior do que a energia que ele gasta para capturar aquele antílope. Tá? Quando você pega a energia que ele ganha menos a energia que ele gasta, você tem aí um valor que é a energia líquida, é a taxa líquida de ingestão de energia. É o que ele ganha menos o que ele consome. Aquilo que sobra é a taxa líquida de energia. E aí, os predadores geralmente eles estão ali num ambiente em que o forrageio, o comportamento de forragear ali, o forrageio é a busca de alimento. Geralmente os predadores eles estão num ambiente em que o forrageio ele é ajustado ao seu ambiente. O guepardo da imagem anterior não conseguiria sobreviver no ambiente, por exemplo, de uma floresta amazônica. Né? Porque ele captura sua presa na velocidade. Como que um animal desse ele vai correr atrás de uma presa no meio da floresta amazônica ou no meio da Mata Atlântica? Ele ia trombar em árvores, ele ia dar de cara num barranco e acontecer várias coisas. Então esse animal ele vive na savana, porque a savana é um campo aberto, tem espaço para esse animal correr. Enquanto que você tem predador felino no Brasil, na Mata Atlântica, na floresta amazônica, tem. Nós temos a nossa onça pintada. Qual que é a diferença da onça pintada para o comportamento da onça pintada para o comportamento de um guepardo? A onça pintada ela é um predador de espreita, né? Ela é uma espreitadora. Ela se aproxima o máximo possível da sua presa sem ser percebida ali
quando ela ataca, ela já está muito próxima ali da presa. Ela dá um ataque ali, dá um bote e ela já está muito próxima. Ela não precisa correr muito atrás dessa presa. A corrida da onça pintada, ela é curta, né? Porque ela é uma espreitadora. Ela se aproxima ali de mansinho. O predador não percebe, quando percebe já está muito perto ali. É assim que ela captura sua presa. Então, o ambiente, né? O predador, ele vive num ambiente onde o seu forrageiro é ajustado. Outro exemplo clássico aí é essa foca da imagem, né? Se vocês observarem a foca, ela é um mamífero, ela é um predador, só que ela se alimenta principalmente de peixes, de outros animais aquáticos. Vocês acham, né, se uma foca tivesse ali, por exemplo, um ratinho para ela comer, ela comeria. Se tivesse uma ave, ela comeria. Só que vocês acham que uma foca daria conta de perseguir um rato ou de capturar uma ave fora da água? Não, né? Ela é um animal extremamente desajeitado fora d'água. Então você vai encontrar a foca próximo do ambiente aquático. Por quê? É o local onde o seu forrageio ele está ajustado. Pode ser que ela é desajeitada fora d'água, mas ela é um animal extremamente habilidoso. Quando ela está dentro da água, ela consegue capturar peixes, consegue capturar outros crustáceos, outras coisas ali que ela vai se alimentar. Então, isso é o que a gente chama da teoria do forrageio ótimo. Essa teoria, ela diz que um organismo, geralmente ele é encontrado em um ambiente onde ele tem a maior chance de conseguir energia, tendo o menor gasto energético possível para capturar aquele organismo do qual ele se alimenta. Então, a teoria do forrageio ótimo está intimamente ligado com o conceito de predação por causa disso, né? Se você tem um predador, esse predador ele só vai ser encontrado em um ambiente em que o seu comportamento de forrageio ele é favorecido. Se ele tiver um ambiente em que ele consegue gastar muita energia para capturar uma presa, ele não vai ser encontrado. Pode ser que uma foca ela até consiga capturar uma ave ou um pequeno mamífero que esteja numa situação ali mais debilitada. Só que para ela não compensa, porque o gasto energético para ela conseguir fazer isso é muito alto, sendo que ela pode fazer isso de uma forma mais eficaz no ambiente aquático. Pensando nisso, como na ecologia a gente já sabe, né, que existem as equações matemáticas para quase tudo na ecologia, né? Eu costumo dizer que a gente entra na biologia achando que não vai ver matemática, e na ecologia você tem um grande cavalo de Troia, né? Que são os modelos matemáticos da ecologia. Mas aqui no meu canal eu estou aqui para simplificar as coisas para vocês. Eu sei que isso é um assunto que muitos biólogos não gostam, mas aqui vocês vão aprender de um jeito ou de outro. Por quê? Eu pego aquele conteúdo difícil do livro e transformo numa coisa fácil. Eu tenho certeza que aqui vocês vão entender. Tá? Então, para ter uma modelagem matemática da relação de predação, a gente tem que entender como ocorre a flutuação das presas e como ocorre a flutuação das populações de predadores. Então, a gente tem uma equação para as presas e uma equação para os predadores, né? A interação dessas duas equações é que vai fazer com que a gente consiga predizer o que acontece com as populações da predação, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a equação da presa. Para a gente entender essa equação da presa, a gente parte de um princípio que a gente viu na nossa última aula, tá? Então, quem não assistiu a aula sobre competição, assiste, porque o princípio dessa equação está explicada lá nessa última aula, tá? Essa aqui é a continuação da aula passada, tá? A princípio, o que a gente quer saber aqui da presa é a densidade do número de indivíduos de presa, tá? Então, você tem aqui dN sobre dt, densidade, natalidade de presas ao longo do tempo. Tá? Então, dN sobre dt é o nosso número de presas. Tá? A presa está representada aqui pela letra N, enquanto que o predador está representado pela letra P, aqui nessa equação. Tá? Então, a mortalidade das presas ela aumenta quanto maior for o número de encontros com predadores. Tá? Quanto mais vezes uma presa encontrar com um predador, maiores as chances dela morrer. Então, a mortalidade da presa ela é inversamente proporcional ao número de encontros com predadores. Obviamente que quanto maior o número de predadores e maior o número de presas, maior as chances deles se encontrarem. Então,
maior também a chance de um ataque, representado pela letra A. Então, a A é o número é a taxa de ataque, é quantas vezes esses ataques acontecem. Eles vão acontecer quanto maior o número de presas e maior o número de P. Então, a gente tem aqui a taxa de consumo. Tá? A taxa de consumo ela é, então, A sobre P sobre A vezes P vezes N. Então, é o número a taxa de ataque vezes o número de predador vezes o número de presas. Tá? Então, isso é a taxa de ataque. Tá? Isso é a taxa de consumo. Essas três juntinhas formam a taxa de consumo. Qual que é, então, o tamanho da minha população de presas? O tamanho da minha população de presas é o número de nascimentos de indivíduos presas menos a taxa de consumo. Porque a gente parte do princípio que essas presas, se ela está num meio ali em que existe um predador natural daquela presa, essa presa ela vai morrer em algum momento da vida comida por um predador, tá? Isso é fato, porque quando ela tiver mais velhinha ali, capengando, ela vai ser escolhida ali por um predador. Então, geralmente, os indivíduos presa, eles não chegam até o fim da vida e morrem por velhice. Eles são mortos por predadores, tá? Então, a gente já tem aqui a nossa equação, então, da presa, que é a densidade populacional da presa é o número de nascimentos de indivíduo presa menos a taxa de consumo pelos predadores, tá? Então, número de nascimentos é esse aqui, ó, R sobre N. Então, esse RN é a taxa de natalidade de N, né? A taxa em que a população de presas está aumentando, menos a taxa em que a população de presas está consumindo, tá? Então, é isso, menos isso. Simples. Né? Quanto maior, se a taxa de natalidade da presa for maior que a taxa de consumo, essa população de presas vai aumentar. Se a taxa de consumo for maior que a taxa de natalidade, essa população de presas vai diminuir. Até aí, sem segredo nenhum. Vamos para a equação do predador agora. Tá? A equação do predador ela também leva em consideração o número da população de predadores. Então, vai ter também o dN sobre dt, só que ao invés de dN, a gente vai chamar de dp, por P de predador. Então, você tem aqui, ó, isso aqui é o número populacional dos predadores, dp sobre dt, tá? O número de predadores em um determinado tempo, tá? A taxa de mortalidade, então vamos imaginar assim, ó, o número de predadores ele também vai ser igual a um número menos o outro. Então, um tanto de predadores que sobrevivem menos o número de predadores que morrem. Por que que um predador morreria? Ele poderia morrer de dois fatores. Ele poderia morrer de fome, porque não tem presa, ou ele poderia morrer de velhice em algum determinado momento da vida. Só que essa morte por velhice a gente acaba não considerando aqui na nossa equação. A gente vai considerar aqui a mortalidade de quando um animal morre de fome. Então, a mortalidade de predadores, representada aqui por QP, ela é maior quanto menor o número de presas. Sim, porque se tem poucas presas, vai ter uma mortalidade grande de predadores morrendo de fome. Então, aumenta a mortalidade de predadores se você tiver poucas presas. E agora, isso aqui, esse primeiro termo da nossa equação, é o que faz a população dos predadores aumentar. Por quê? Vamos imaginar assim, né? Nossa taxa de sobrevivência dos predadores, ela depende de ataques em relação às presas. Então, essa taxa de ataque, né, a gente chama de A, essa letrinha aqui alfa. Tá? Então, essa letrinha aqui A vezes P vezes N, ou seja, predador vezes N. Então, a gente tem aqui também essa taxa de ataque que a gente viu na equação lá da presa. Então, o número de predadores, eles aumentam conforme aumenta a taxa de ataque. Porém, um fator que a gente tem que considerar aqui também é a eficácia desse predador. A eficácia, ela é o seguinte: quantos desses ataques de fato resultam numa alimentação? No caso do guepardo, será que toda vez que ele atacar o antílope, ele vai conseguir pegar o antílope, matar e se alimentar daquele antílope? Na maioria das vezes não, às vezes ele é um ataque ineficaz. Então, a taxa de consumo aqui, ela vai depender da eficácia do predador. Qual que é o número populacional de um predador? É a taxa de eficácia
né? A taxa de consumo vezes a eficácia do predador menos a mortalidade do predador. Então, FAPN, isso aqui tudo é a taxa de natalidade do predador. Quando a gente fala natalidade, não quer dizer quantos indivíduos nascem para cada fêmea, pelo menos não aqui nesse caso. Aqui a gente fala em natalidade porque nós estamos falando de quanto que a população de predadores estão tendo em incremento na população, né? Quantos novos indivíduos predadores estão chegando na população? A gente chama isso aqui de taxa de natalidade, que ela é, então, é a taxa, é a eficácia do predador vezes o consumo, tá? Então, a eficácia do predador F vezes o consumo, que é o APN que a gente viu lá na equação da presa. E a população final do predador vai ser tudo isso daí menos o QP. O que é o QP? É a mortalidade dos predadores, tá? Então, acaba sendo uma equação muito simples. O que a gente pode concluir analisando aqui essas duas equações? A gente pode concluir, eu vou até colocar esse gráfico aqui, que ele é mais fácil da gente visualizar. Então, eu tenho aqui N, a população de presas, e P, a população de predadores. Vocês observem ali, no começo da nossa equação, nosso gráfico ao longo do tempo, que no início a população de presas está alta e a população de predadores está baixa. Nesse caso, olha a equação agora, né? Se a população de presas está alta, aumenta o encontro, que vai aumentar a taxa de consumo. Então, se a população de presas está alta, vai aumentar a taxa de consumo. O que acontece com a população de predadores? Ela começa a aumentar. Ou seja, porque a taxa de natalidade de predadores começa a ficar mais alta do que a taxa de mortalidade. Só que, em um determinado momento em que a população de predadores for muito alta, o que acontece com a população de presas? Ó? Se a taxa de ataques for muito alta, o que acontece com a presa? Ela vai diminuir. Olha o que acontece com a equação das presas. Se a taxa de ataque for muito alta, a população de presas começa a diminuir. O RN ele acaba ficando menor do que o APN. Então, a população de presas, ó, estava aqui alta, começa a diminuir também. E aí ela vai diminuindo. Se a população de presas começa a diminuir, o que acontece com a equação do predador? A taxa de ataque diminui. Se a taxa de ataque diminui, a mortalidade fica maior. Se a mortalidade fica maior, começa a diminuir a população de predadores também. E isso é um ciclo. Aumenta o número de presas, aumenta o número de predadores. Como aumentou o número de predadores, diminui o número de presas e aí, consequentemente, diminui o número de predadores porque eles começam a morrer de fome. Diminuiu predadores, volta a aumentar o número de presas. Então, vai ocorrendo um evento cíclico, né? Sempre aumenta presas, aumenta o predador, depois diminui as presas, depois diminui o predador e assim por diante, tá? Acaba acontecendo aí esse modelo matemático, tá? Isso aqui é na teoria, esse gráfico bonitinho, parece teoria, parece que será que no ambiente ocorre uma coisa muito parecida com essa? Sim, ocorre, e esse gráfico aqui, vou até apagar as anotações que eu fiz. Nesse gráfico a gente consegue ver uma oscilação real que aconteceu aqui aliás, isso aqui também é uma modelagem, já vou mostrar o gráfico real. Nesse caso, ele mostra momentos em que aconteceu uma perturbação ambiental. O que aconteceu aqui? Você tinha ali uma equação bonitinha, conforme essa aqui anterior. Em algum determinado momento desse ambiente, aconteceu uma perturbação. Pode ser uma erupção vulcânica, pode ser um desastre ecológico, que diminui drasticamente o número de presas e o número de predadores. Só que em algum momento, essa restauração ela acaba ocorrendo de forma natural. Você vai ter um aumento muito grande da população de presas, consequentemente, em seguida, um aumento da população de predadores, que vai ocasionar uma diminuição de ambos, né? Até o momento em que isso daqui vai se ajustar. Então, no momento da perturbação, ocorre um desajuste ali, mas ao longo do tempo, essas populações elas tendem a ajustar se as perturbações elas pararem. Né? Isso aqui sim é um gráfico real, onde ao longo do tempo os pesquisadores analisaram aí por 75 anos as populações de lebre e de lince. E olha que legal, as populações de lince aqui estavam altas, as populações de lebre estavam baixas. Tá? E o que aconteceu? Começaram a morrer linces, né? Poucos linces
sobreviviam. E aí começou a aumentar a população de lebres. E o que aconteceu com os linces? Aumentaram um pouco também, tá? Eles aumentaram, só que aí começou a ter muito lince, começou a cair a população de lebres e aí caiu também a população de lince. Então, na natureza, a gente observa exatamente aquela equação que eu mostrei para vocês, tá? Em ecologia, essa equação ela é chamada de equação de Lotka-Volterra, ou Lotka e Volterra. São dois pesquisadores ali que desenvolveram essa equação, fizeram essa modelagem matemática, tá? Eu mostrei para vocês o modelo mais simplificado, tá? A aplicação ecológica dela tem algumas outras, alguns outros fatores também a ser levados em consideração. Essa equação ela aumenta um pouquinho mais, mas basicamente é isso daí que vocês vão encontrar no concurso, vocês vão encontrar numa prova de alguma coisa, tá? A nível de graduação é mais ou menos até aí que essa equação ela é explicada, tá? Então fica aqui o meu muito obrigado para vocês. Eu gostaria de pedir grandemente que vocês me acompanhem lá no Instagram e me acompanhem também no Instagram do Projeto Éfera. O Projeto Éfera é por onde eu estou ministrando ali os meus cursos de biologia marinha. Tem uma galera já que se inscrevendo, vai ter um curso agora em março de 2022, né? Não sei quando eu vou abrir essa turma, então dependendo do dia que vocês estão vendo esse vídeo, ainda dá tempo de ir lá para Ubatuba fazer um curso de biologia marinha comigo aí por um preço irrisório, e aí vocês vão ter oportunidade aí de melhorar o currículo de vocês. Então, gente, tá com dúvida dessa aula? Comenta aí, faça suas perguntas ou me chamem lá no Instagram que eu respondo muito mais rápido quando vocês entrem em contato comigo pelo Instagram, porque eu tô sempre com o celular na mão, é mais fácil de eu ver quando alguém faz alguma pergunta ou tem alguma dúvida aí para tirar, é mais fácil quando eu vejo isso lá pelo meu Instagram, tá? Assistam aos meus outros vídeos aqui do canal, acesse a playlist de ecologia que tem conteúdo gratuito. E se vocês não se inscreverem, é aquilo que eu falo, vocês vão estar me usando e eu não quero ser usado por vocês, tá? Então, se você não quer me usar, se inscreve no meu canal, tá? Assista esse vídeo, mas se inscreve no meu canal. Dá um like aí no vídeo que vocês vão me ajudar bastante, beleza, gente? O vídeo já ficou cumprido aqui. Bom estudo para todo mundo e até o próximo vídeo.